Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Eu vim aqui hoje fazer uma recomendação de 2 livros infanto-juvenis muito bacanas, lidos assim há pouco tempo aqui. E são livros que volta e meia aparecem nas escolas, volta e meia são pedidos pelas listas de livros paradidáticos, livros que eu li, um deles pelo menos, eu li na época de escola. O outro conheci agora há pouco tempo, já sabia da fama, já tinha noção mais ou menos da história, mas resolvi me arriscar e são livros muito bacanas. A gente vai conversar hoje então com Menino Sem Imaginação, do Carlos Eduardo Novaes, e Meninos Sem Pátria, do Luiz Pontel. Se você quiser saber o que eu achei desses 2 livros, puxa teu banco e bora papear. Os 2 livros vão ter personagens principais, personagens, vamos dizer assim, com todas as suas ações descritas e focalização mesmo. O Marcão, em Menino Sem Pátria, e Tavinho, em Menino Sem Imaginação. A coincidência também entre essas 2 histórias é que o Tavinho aqui e o Marcão aqui também são personagens que narram suas histórias em primeira pessoa. Então a gente tem aqui o registro dos acontecimentos pela ótica desses 2 rapazinhos. Agora, independentemente a história. Começando por Menino Sem Imaginação, Tavinho deve ter ali por volta dos seus 9, 10 anos, assim. Só Tavinho tem nome, só esse personagem tem nome. E, como você pode ver aqui na ilustração da capa, esse livro aqui é velho. Eu tenho esse livro desde sei lá quando. Na verdade, esse livro foi da minha irmã desde quando ela tinha 10 anos. Enfim, pela ilustração da capa você consegue ver que a gente tem aqui uma TV. As televisões do Tavinho têm nome. São muito bonitinhas, inclusive. Uma é a Babá e a outra Fantástica. A Babá e a Fantástica são 2 TVs que o Tavinho tem dentro de casa. Ele primeiro tem a Babá, que é uma televisão velha que a família tinha, que ficava no quarto dele, uma televisão em preto e branco, que ele tinha de se levantar para ir trocar os canais, e ele passou praticamente a infância toda dele diante dessa televisão. E a Fantástica ele ganha agora recentemente, quando ele está nessa idade, entre 10 e 12 anos, que já é uma televisão mais tecnológica, tem controle remoto, é a cores, ele está cheio de recursos, então o Tavinho fica maravilhado com essa nova televisão. Mas por que a tara do Tavinho por TV? Como ele passou parte da infância dele toda diante da televisão, ele não precisou estimular a imaginação dele. Então isso justifica o título do livro, o fato de um menino, o Tavinho, não ter imaginação. A televisão sempre foi algo predominante no processo dele de construção de pensamento, de alegoria, e a televisão ficou responsável por criar as imagens que ele tem da própria vida, do futuro, do passado, dentro da cabecinha dele. O Tavinho vive com a irmã, os pais, o avô, a empregada da família e uma tia que mora com esse avô no mesmo prédio, e acontece uma situação. Há um momento ali, época de Copa do Mundo, há uma explosão solar, que só depois os personagens vão saber do que se trata, e nessa explosão solar, todos os aparelhos de televisão saem do ar. Tipo, o país inteiro, parte do mundo inteiro fica sem sinal de televisão. Então é um verdadeiro inferno para essa família típica dos anos 90, que vive grudada diante da TV, fica sem ver suas novelas, seus noticiários, seus filmes. Então eles têm de recorrer a diversas situações, alugar filmes, é praticamente uma selvageria quando a irmã do Tavinho e ele vão numa loja de uma locadora. Você que é mais novo não sabe o que é uma locadora, mas locadora é uma loja, tipo, super antiga, precursora da Netflix, em que a gente alugava filmes e fitas, em fita VHS, alugava fitas de videogame para poder jogar dentro de casa. Então, assim, vão acontecendo essas peripécias todas a fim de tentar suprir a falta que a televisão faz. Isso é uma espécie de crítica que o Carlos Eduardo também traz pra gente em relação a como que a TV ocupa um lugar
um espaço tão importante no seio da família, impedindo muitas vezes essa família até de conviver, de conversar. E isso a gente está falando, ó, o livro foi lançado em... Essa edição aqui minha é de 98 e é a 8ª edição, então o livro é um pouco mais anterior. Você imagina hoje que a gente tem um celular, uma televisão praticamente na mão de cada um. Você mesmo deve estar assistindo esse vídeo ou num notebook, ou então no seu monitor, na sua TV smart ou no seu celular. É uma situação muito engraçada, porque o que antes era televisão, hoje é o telefone, a própria internet, ocupando esse espaço de não permitir muito a interação tete a tete das pessoas, né? Mas enfim, há outros personagens importantes nessa história. O cego Ray-Ban, que é um professor que seria o Instituto Benjamin Constant, mais ou menos, porque essa história se passa aqui no Rio, que é cego, mas não cego de nascença, e ele tem uma amizade com o Tavinho. Tavinho chega perto dele nessa de tentar perguntar se ele consegue se lembrar das coisas que ele via antes de haver perdido a visão e se ele tem imaginação. Peraí, gente, ficou faltando falar também do Mil Caras, que é um personagem super importante para a história. Mil Caras é uma espécie de louco que vive da sua própria imaginação. O nosso personagem principal, o nosso narrador, não conta se ele tem casa ou não, mas ele vive se apresentando na praça perto da casa do Tavinho. E no primeiro momento o Tavinho é super assim, problemático com ele, fica realmente assustado com as inserções do Mil Caras no mundo irreal. E ele não entende por que o Mil Caras é desse jeito. Porém, com o passar do tempo, você vai vendo ele se aproximando mais do Mil Caras, perdendo essa versão que ele tem nesse primeiro momento, e ele finalmente se descobre bem. O Mil Caras vive, o Mil Caras é uma pessoa feliz com aquilo que ele faz. Se ele é feliz com aquilo que ele faz, eu também posso ser. E ele finalmente quebra essa barreira entre ele e o Mil Caras. No fim das contas, você percebe que o Mil Caras é a imaginação do próprio Tavinho que ele não conhecia, personificada. Quando finalmente esse mistério se revela, que vai se aproximando do clímax da história, todo mundo fica surpreso, assim, como assim o Tavinho não tem imaginação? E aí é que as coisas vão se explicar. O que é legal dessa história? Primeiro é Carlos Eduardo Novaes. É o primeiro livro dele que eu trago para o canal, mas existem outros vários. Primeiro que é Carlos Eduardo Novaes. Esse cara é maravilhoso, é um dos melhores escritores de crônica que a gente tem no país. Ele é debochado, ele é cômico, ele é surreal. Se eu posso te indicar uma crônica do Carlos Eduardo Novaes, é você ir atrás do aeroporto de Congonhas, 1, 2, 3 vergonhas. Essa crônica é sensacional, é sensacional. Ela vai contar sobre a construção do aeroporto, de que forma foi para abrigar um aeroporto no centro de São Paulo. Eu conheci esse aeroporto uma vez que eu fui a Sampa. E realmente, o avião quando tá descendo é muito engraçado, tipo, parece que vai bater na ponta das casas. A crônica vai tratar sobre isso de um jeito super divertido, apesar de ser um assunto sério. Especialidade, inclusive, do Carlos Eduardo. Outra coisa, a linguagem é mais do que acessível. Qualquer pessoa que já saiba ler, inclusive crianças menores, vão conseguir entender, talvez não as questões mais profundas, mas a história como um todo. E terceiro que, poxa, né? A gente tem uma literatura infanto-juvenil tão rica no país e é uma coisa que eu percebo, a gente quase não vê canais no YouTube tratando de livros para crianças e pré-adolescentes de seus 10, 12 anos. E eu acho até assim, as escolas poderiam voltar a apostar mais na literatura infanto-juvenil, não só nos livros de hoje em dia, mas nesses livros assim que praticamente pavimentaram nós, leitores dos 80, dos 70, por conta Para Gostar de Ler, da Vagalume. Os leitores dos 70, 80, 90 são clássicos que a gente precisa retomar. E, já que a gente está falando de clássico, vamos falar de Meninos Sem Pátria. O Marcão
é filho de um jornalista. Ele tem um irmão mais novo e depois outros 2 irmãos vão aparecer na história. Essa história se passa justamente no período da ditadura. E o interessante de Menino Sem Pátria é que ele ficou um tempo esquecido do grande público e voltou à cena há coisa de uns 2 anos ou 3 anos, porque algumas escolas voltaram a pedir esse livro como sendo paradidático, né, para poder se ler, fazer a análise da história e cobrar mesmo como avaliação. E um grupo de pais resolveu boicotar o livro Meninos Sem Pátria. Vocês já devem estar entendendo o porquê, né? A história do Marcão é a seguinte: esse pai é um jornalista de uma cidade pequena, ali dentro do estado de São Paulo, e é um jornalista combativo, um cara que já foi, inclusive, aliado de partidos de esquerda, e por conta disso ele se torna um alvo para o regime. Acontece que Marcão e sua família, nesse primeiro momento, Marcão e Ricardo, seu irmão mais novo, e os seus pais têm de sair do país. Eles vão para o Chile, como muitos dos exilados foram, na tentativa de fugir mesmo da repressão. Lá no Chile passaram por poucas e boas, e do Chile viajam para a França. E vão passar, o Marcão, o Ricardo e depois os seus outros 2 irmãos, a última é uma irmãzinha que nasce no exílio. Aliás, os 2 irmãos mais novos do Marcão e do Ricardo nascem no exílio. Quando eles viajam para a França, eles crescem nesse lugar, nessa outra vida que é Paris. Ali formam amizades, os primeiros amores, e eles se questionam: mas cadê a nossa raiz brasileira? Cadê a nossa cultura? Eles foram arrancados, essas crianças, porque o livro vai tratar do Marcão, Luiz Puntel trata do Marcão, mas ele traz exemplos de outros filhos de exilados. Essas crianças nascem sem referência de país. Então vai comentar sobre essa história ali mais ou menos uns 7 anos. O livro começa ali por volta de 69 e 70, quando o Marcão tem seus 10 anos, e vai terminar perto de quando a lei da anistia é assinada, que é a possibilidade deles voltarem para o Brasil, depois de todos esses anos vivendo fora. O que tem de bom aqui? De novo, outro protagonista, né, outro personagem central que narra suas impressões em primeira pessoa, só que o que eu percebi é que esse narrador não era nem a preocupação de Menino Sem Imaginação. Mas esse narrador, a minha impressão é que ele procurou ser o mais sincero, o mais verdadeiro possível dentro do contexto da história, contando basicamente o que aconteceu sem pintar o quadro, sendo bem direto. Ainda que a gente saiba, né, que narradores em primeira pessoa merecem a nossa desconfiança, eu percebi aqui, pelo caso do Marcão, que ele tentou ser bem, né, assim, eu vou contar para vocês a história da minha vida, vocês acreditem em mim que eu estou procurando falar a verdade. Outra coisa, a linguagem também é muito tranquila, muito fácil de ler, os capítulos são curtos, você percebe que o livro, é bem fininho. Esse livro tem pouquíssimas páginas, são 127 nessa versão aqui da Vagalume. Ele sai pela editora Ática, né? Tá dentro da coleção Vagalume. O Luiz Puntel lançou essa edição que eu tenho aqui é de 2003, mas eu sei que Menino Sem Pátria foi lançado em 88. Está escrito aqui na página anterior. Então é um livro já clássico, como o Menino Sem Imaginação, ainda mais fazendo parte, né, da coleção Vagalume. Ele vai trazer essa crítica, como que essas crianças que nasceram no período da ditadura ou são frutos, ainda que tardios, nasceram no exílio ou já perto da ditadura terminar, elas perderam ou nem sequer tiveram contato com as suas raízes brasileiras e vão precisar se reencontrar, se conhecer como brasileiros, como filhos dessa terra, depois de muito tempo. Então a grande crítica que o Luiz Puntel faz, ele não fala das atrocidades do regime de forma
ampla, assim, aberta. Ele fala de uma maneira mais, não digo disfarçada, mas ele não dá tanta atenção. Ele vai falar das agruras relacionadas à perseguição da família do Marcão. Então, é um livro que crianças podem ler, crianças, pré-adolescentes, como falei do outro. A linguagem é muito acessível, então crianças de 8, 9, 10 anos conseguem entender essa história. De novo, talvez não as questões mais profundas, por falta mesmo de conhecimento de mundo, mas a história é possível ser entendida. Então aqui ficam as minhas 2 recomendações de clássicos da nossa literatura infanto-juvenil: Menino Sem Imaginação, do Carlos Eduardo Novaes, Menino Sem Pátria, do Luiz Pontel. E sempre que eu puder, sempre que eu tiver oportunidade, a gente ainda tem outros livros do Pedro Bandeira aqui para fazer resenha, a gente tem outros livros infanto-juvenis aqui para comentar. Tem ali um pouquinho do meu Para Gostar de Ler, um pouquinho ali da Vagalume. Sempre que der eu vou falar dos nossos livros clássicos de literatura infanto-juvenil, porque eles são necessários para a nossa formação de leitores, e que mais escolas, mais lugares peçam, compartilhem esse tipo de história com seus jovens, seus pré-adolescentes. É um tipo de leitura que numa sentada você faz, a criança não vai ter dificuldade para acompanhar. Você pode ler junto, pode explicar aquilo que ela não entender. É uma forma de criar esse hábito da leitura perto de histórias que são voltadas, pensadas, formatadas para esse cérebro em formação. Então, fica a minha indicação aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você ainda não conhece Imersões Literárias, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Clica aí no inscrever-se. Clica também no seu sininho para você receber notificação toda vez que o vídeo subir. A gente está aqui procurando estar todo domingo e eu te espero no próximo vídeo, quando eu te trago uma nova história para contar. Esses 2 livros aqui são fáceis de ser encontrados. O link da Amazon está aqui embaixo, caso você tenha interesse, tá bom? Um beijo, tchau.